Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui neste mês, onde fazemos as nossas reflexões sobre o grande apóstolo do Senhor, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E muito mais a emoção me chega por conta dos 75 anos do Templo Tupiara. 75 anos de trabalho de caridade ininterruptos, que fazem com que esta casa represente um farol que agasalhe os nossos corações com o conhecimento da realidade da vida e com a maior cura que podemos ter, que é a cura espiritual. A cura material dos nossos corpos, ela pode até acontecer em algum momento, mas a nossa condição ainda de espíritos em queda nos faz lembrar as palavras de Paulo quando diz que o salário do pecado é a morte. Então é inevitável ainda perdermos vários corpos nessa ascensão evolutiva de nós mesmos, do nosso espírito, ou melhor, de nós mesmos, na volta à casa paterna. Não sabemos desmaterializar os nossos corpos, assim como Cristo, que dizia: eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. Túmulo nenhum foi suficientemente grande para prender o espírito imortal que foi o Cristo. E todo seu programa de vida entre nós foi fundamentado, foi exercitado, foi propagado. O espírito, a imortalidade, a existência de um Pai que é o Criador e que espera o nosso retorno. A opção da queda espiritual se deve a nós mesmos, por isso carregamos essa dualidade. E falar de Dr. Bezerra de Menezes, lembrando o mês da sua última personalidade aqui entre nós, do seu nascimento, nessa última personalidade como médico, nos faz pensar nos momentos de chamamento que todos nós temos em nossas vidas e que diante deles nossa mudança tem que ser radical, como foi a deste apóstolo. Bertolt Roden, no livro Alegorias, ele conta uma historinha muito interessante. O livro Alegorias é cheio de historinhas com fundamentação filosófica. E a primeira história do livro fala de um vagalume que estava inserido na sua comunidade. Vagalume é aquele bichinho que tem uma luz própria e só aparece à noite. Hoje na cidade a gente quase não vê isso, mas quando a gente vai para o interior, para a mata, as crianças ficam doidas, com aqueles pisca-pisca, que aparece. Diz o Roden, fazendo uma alegoria, que essa comunidade de vagalumes era muito prosa e vaidosa, porque à noite eles carregavam luz e a luz iluminava a floresta. Um dia, um dos vagalumes, vamos aqui chamá-lo de curioso, um vagalume curioso, resolveu não dormir pela manhã. E acordado se deparou com uma luz grandiosa, maior do que todos os vagalumes juntos, e que iluminava todos os cantos da floresta, até através das árvores, com fachos de luz iluminando florestas densas, que era o sol. E ele não sabia que era o sol. Na noite seguinte, ele então pediu uma reunião onde ele pudesse falar do que ele havia visto. Todos ficaram curiosos, porque ele disse que tinha uma grande novidade para contar. E se reuniram na assembleia todos os vagalumes, piscando as suas luzes.
O vagalume curioso então disse: vocês não sabem, existe uma luz maior do que a nossa. Se todos nós estivermos juntos, essa luz supera a nossa. Ela é potente, ela dá calor, ela ilumina todos os cantos da floresta, passa pelas frestas das árvores. E o que os vagalumes fizeram? Riram, gargalharam, criticaram, não acreditaram. E eu não vou contar a história toda para depois vocês lerem no livro. Resumindo, ele ficou falando sozinho, foi ridicularizado, foi excluído da comunidade. Achavam que ele era maluco. Como existir uma luz maior do que a nossa? Vamos pensar aqui em Zaqueu. Zaqueu foi uma das reencarnações, segundo a revelação mediúnica, de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele era chefe dos cobradores de impostos, então ele tinha dinheiro, ele era rico, e a Bíblia fala, e o Evangelho fala sobre isso, que ele dizia que dava metade, que repartia um quarto, tudo está lá no Evangelho. Mas ele era um publicano e ele não era aceito pelos fariseus, pelos judeus, porque ele era cobrador de impostos. Não tinha religião, era um cobrador de impostos. Quando Zaqueu soube que estava a caminho da sua casa, ia passar pela estrada onde ele residia, o Mestre Jesus, de quem ele havia falado, e mais do que isso, o seu sobrinho era Mateus. Ele tinha um sobrinho chamado Mateus, que é o Mateus das Escrituras, do Evangelho, que era cobrador de impostos e atendeu o chamado do Cristo, e foi ser um apóstolo do Senhor, um dos 12. E ele já tinha se impactado com isso. Com certeza, por ser sobrinho, por ser familiar, Mateus já deveria ter contado algumas coisas sobre o Cristo. E quando ele se depara com essa notícia de que Jesus ia passar pela estrada da qual a casa dele fazia parte do caminho, e ele era baixo, diz o texto, o que ele fez? Subiu na árvore para ver quem era Jesus, porque Jesus vinha com uma multidão atrás, e por ele ser baixinho ele não enxergava o Cristo. Ele então sobe na árvore, está no texto evangélico, para ver quem era esse homem. E ao ver esse homem, o Cristo olha para ele, vê o esforço que ele teve em subir para vê-lo e diz: hoje jantarei na sua casa, comerei na sua casa. Que para os judeus foi o fim do mundo, porque o Cristo ia sentar com o publicano. E ele ficou encantado com aquele, vamos dizer assim, com aquele convite, né? Vindo do convidado, não dele. Reparem que houve ali um chamamento. E a nossa vida está repleta de chamamentos. Às vezes são dores, às vezes são desencarnações, perdas inevitáveis. Porque é engraçado que a gente sabe que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. A gente aprende na escola, né? Essas fases de todo ser humano. Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas a morte a gente não fala, mas ela faz parte desse ciclo. Todos nós, seres encarnados, estamos sujeitos à última faixa do progresso da vida orgânica, física, apresentada aí nas leis da natureza. Nem sempre, até pouco tempo atrás, né, você alimentava essa ideia junto a uma criança. Você evitava falar sobre a morte, quando ela faz parte desse ciclo da vida. E reparem que o chamamento acontece em todas as situações. Inclusive no nosso momento particular, que é esse momento onde a gente vai encarar a nossa desencarnação. Um momento único e individual nosso, onde nós vamos, aí sim, verificar
qual foi o fundamento da nossa vida. Por isso ela não deve ser temida. Desencarnação não muda ninguém, nos fala a doutrina. Nós seremos tais quais somos. Então, se somos ligados hoje às coisas da personalidade e tudo que faz parte dela como grande preocupação nossa, certamente ao desencarnarmos, nós vamos permanecer na mesma faixa mental. Já disse Jesus que há muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas são essas. E a doutrina vem esclarecer exatamente isso, né? Essas faixas mentais, psíquicas, energéticas, têm a ver com o nosso céu, o nosso mundo, a nossa trajetória. Então há vários céus no céu, há vários umbrais, há vários infernos. Aliás, o inferno está aqui, dentro de quem está realmente se perturbando, se prejudicando, se desgastando emocionalmente. Então hoje a gente sabe pela revelação que aquela ideia passada de planos estratificados, o compositor Candeia, que faz samba, já desencarnado, ele tem uma composição muito interessante, que fala sobre esses extrativismos, esses planos estratificados de céu e de inferno. Ele diz que a música é mais ou menos assim: sim, me disseram que o céu é harmonia e paz, tudo é amor, amor demais, acordes de violinos ressoam mansos divinos, os anjos cantam suaves sob o azul das paragens, ó que esplendor. Sim, mesmo assim eu pretendo ficar por aqui, não vou deixar este calor que o samba me dá, com a morena a gingar. Quem quiser pode ir, que eu darei meu lugar. Então não adianta você pintar um céu com anjos, com arcanjos, com harmonias, se esse não é o meu céu. Qual era o céu de Dr. Bezerra de Menezes? Agora a gente vai falar o céu do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso homenageado, que fundamentou a sua vida no espírito. Ele fundamentou a sua vida no espírito. Reparem que ele era médico, veio para o Rio de Janeiro, não era espírita, muito menos religioso. Casou, se meteu com a política porque a esposa deu força para isso. Em 3 anos ele teve 2 filhos e a mulher desencarna. Vocês sabem essa história. Quando ela desencarna, muito nova, 3 anos de casado, e ele com 2 filhos, ele então, o Antônio e o Adolfo, são os nomes dos filhos, ele então fica sem chão, totalmente sem chão, desesperado, não desesperou, mas ficou deprimido, triste, cabisbaixo. A irmã dela veio ajudar na criação dos filhos, depois ele casa com ela, mas ele recebe de presente o Evangelho, a Bíblia. Na verdade ele recebeu a Bíblia e ficou no bonde, vendo as páginas, encantado com aquelas frases, que ele era de família católica, já tinha ouvido falar, mas aquele era o momento de ouvir aquelas frases e se tocar com elas. Ele se toca com elas, depois ele recebe do amigo médico o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Espíritos, agora não me recordo, e ele vai lendo também e vai dizer: sempre fui espírita, já era espírita antes de conhecer a doutrina, porque houve um encaixe, houve o chamamento foi atendido, e dali em diante, qual foi o trabalho dele? Ser o médico dos pobres e, como espírita, fincar o Evangelho dentro do movimento espírita.
Porque o Espiritismo, ele sempre teve duas correntes. Aliás, a corrente maior era a corrente científica na Europa, por causa das mesas girantes, das comunicações, dos efeitos físicos. Então havia uma tendência enorme. E quando o Espiritismo veio para o Brasil, também havia uma corrente cientificista, que era chamada. Só que o maior barato do Espiritismo, o maior barato dessa comunicação, da imortalidade, da reencarnação, da evolução, das diferentes vidas em outras dimensões, é a ideia de que somos filhos de Deus e todos irmanados nessa criação. A maior ideia é a ideia do Evangelho. E como faremos para entender essa lógica dessa irmandade? Através do amor. Como vamos viver essa lógica da irmandade do amor? Através da caridade, que vamos nos aproximando da verdadeira realidade que está dentro de nós. Porque sim, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, toda a substância veio dessa causa primeira. Nós somos frutos dessa causa primeira. E essa causa primeira é Espírito, luz e amor, conforme fala o Evangelho. Quais são os conceitos de Deus? Espírito não deve ser adorado em templos. Amor, o Pai é amor, é igual o Pai que não dá serpente, não dá de pão, né? E é luz. Então nós, por sermos frutos dessa causa primeira, carregamos a mesma essência. Não podemos ter uma outra essência, senão existiria uma outra coisa. Deus não seria tudo. Imagina, o mal, ele não existe. Muitas vezes nos deparamos com as filosofias dualistas, mal e bem, luta do mal e bem. Só que essa luta, ela é interna, dentro de nós. Porque sempre faço o que eu não quero, não consigo fazer o que quero, já dizia Paulo. Essa é uma luta nossa, fruto da nossa própria opção. Porque quando nós nos desgarramos de Deus, porque somos a imagem e semelhança dele, sim, mas queríamos ser iguais a ele ou maior do que ele, como é o caso da historinha de Adão e Eva, nós criamos um mundo de dualidades, porque isso é uma verdadeira mentira. Nós somos espíritos imutáveis, nós somos amor. Tudo que gera a nossa substância gera as qualidades de Deus, dessa substância primária. Tudo que vem ao contrário disso foi criação exclusivamente nossa. Tanto que quando a gente é expulso do paraíso, o que diz o anjo? Agora vai vestir um corpo de pele, vai suar para conseguir o pão de cada dia. E olha como a gente fica suando, porque o nosso corpo é pesado, com a idade vai ficando mais pesado ainda. Essa mutabilidade e essa dinâmica que é uma dinâmica de degradação, faz parte de uma irrealidade, porque nós somos espírito. Essa essência somos nós. Mas quando recebemos um chamamento e falamos assim, não é bem a hora, tem tanta coisa para fazer agora, depois eu vou nessa palestra. Não acredito muito não, deixa eu me tratar só com a parte física do mundo, isso aí é meio balela. Ou então quando alguém conta uma história interessante sobre a vida maior, sobre a imortalidade, não tenho tempo disso agora não, estou muito ocupada com outras coisas. Há um chamamento, mas nós fazemos igual a comunidade dos insetos lá, dos vagalumes. Isso é loucura, isso não dá para acreditar. Será que isso existe mesmo? Quer dizer, em nenhum momento, nem a curiosidade nos leva a conhecer. E Dr. Bezerra, diante do chamamento, vai se lembrar da bagagem interior que todos nós temos. Qual foi o motivo da primeira queda nossa? Porque a gente fala da reencarnação. Reencarnação, a gente está pagando um erro, sei lá, de séculos atrás, e assim vai. O meu filho, quando era pequeno, falou, mãe, e a primeira reencarnação? Aí nós tivemos que falar para ele, a reencarnação, ela não é uma necessidade, ela é uma justiça.
que nós mesmos procuramos resgatar. Ela não é uma necessidade. Ninguém perfectível como nós, porque viemos da causa primeira, podemos ser ignorantes. Estamos ignorantes porque psiquicamente, energeticamente, mentalmente, inconscientemente ainda não voltamos a entender o que realmente nós somos. A dor nos ajuda, a curiosidade nos ajuda, a filosofia nos ajuda. Nesses determinados momentos onde a gente está sozinho com nós mesmos e que a gente vê que a gente não tem um controle sobre a vida, é nessa hora que foi o que aconteceu com o André Luiz. Quem conhece o livro O Nosso Lar sabe que ele ficou 8 anos perdido, completamente perdido. E aí, gente, 8 anos pra gente tem um ritmo. Para o campo lá espiritual é outro, que às vezes é uma eternidade que dura 8 anos, porque você desesperado não conta tempo. O tempo é prático. O tempo é simpático ou antipático. Às vezes a gente está numa ansiedade danada que 5 minutos representa 1 hora. Então a perturbação que ele viveu durante 8 anos no umbral, e aí a gente fala, nós pedimos a proteção. Com certeza a mãe dele, que a gente sabe pelo próprio livro que era um espírito adiantado, pedia proteção para ele. Não pedia? É mãe? E ele conseguia captar essa proteção? Conseguia? Não. Quando que ele passou a conseguir? Quando ele caiu de joelhos e disse, não aguento mais. O que é isso? Estão me chamando de suicida, eu não fui suicida. O que está acontecendo? Caramba, deve ter alguma coisa. Estou me lembrando que eu fui de uma religião que era só de forma, eu só ia para representar. Eu não... que será que? O que é isso? Nessa hora ele cai de joelhos, se sente desguarnecido e fora do controle e se permite estar fora do controle. E conta o livro que nessa hora a equipe espiritual, que volta e meia vai lá resgatar os doentes, resgatar os perturbados, acolhe e leva ele para o nosso lar. Chegando lá, quando ele começa a ficar um pouquinho mais seguro, o que acontece? Eu fui médico, eu quero atuar como médico. E o que o Clarence diz para ele? Não. Você não sabe das coisas do espírito. Só pode atuar aqui o médico que sabe das coisas do espírito. Aí eu pergunto para vocês, ele não poderia, se tivesse atendido em algum momento o chamado, ter desenvolvido também como médico aqui encarnado as coisas do espírito? Sim. Você pode ter um médico que não fale de religião no seu consultório, mas atenda olhando para você e sabendo que você é um espírito, com as suas necessidades, com os seus problemas, com os seus desejos. Ele vai conversar, ele vai se relacionar, ele vai ouvir. Qualquer profissão, se a nossa vida se fundamenta no espírito, qualquer profissão que a gente tem, até como um atendente, até como motorista de ônibus, não importa a profissão, nós vamos estar tendo um outro olhar para a nossa função, um olhar onde a gente vai ver o outro de outra forma. E a gente sabe que tem médico que nem olha, né? Ah, você está com isso. Espera lá, a gente sabe hoje que não há doenças, o que há são doentes, né? Que a doença muitas vezes ela é psicossomática. O que é esse psicossomático? Às vezes é a tensão, o estresse, a emoção. Então, se eu sei que existe essa realidade, aliás, o Divaldo já dizia isso, né, em uma das suas palestras, não se existe mais materialista. O máximo que ele pode dizer é que ele é energicista, porque tudo é energia. Hoje já está comprovada essa energia. Então, se eu tenho essa relação, se ele tivesse essa relação como médico, e no próprio livro diz que ele teve 15 pessoas que chegaram a pensar nele positivamente, porque Jesus falou que a gente tem que granjear amigos. Por que a gente tem que granjear amigos? Porque na hora que a gente precisa, essas vibrações de calor e de amor chegam para a gente e alimentam a nossa alma onde a gente estiver.
E ele conseguiu só 15, porque ele deu 15 receitas gratuitas. Então é tudo milimetricamente causa e efeito. Qual era o céu de Dr. Bezerra, na medida em que ele, em vida, fundamentou a sua vida com as coisas do Espírito? Trouxe o Evangelho para o movimento espírita. Obrigou no estatuto se estudasse o Evangelho segundo o Espiritismo nas casas espíritas. Falava de Jesus nos jornais, falava da mensagem do amor e do perdão. Falava do Evangelho e era o médico dos pobres. Quando ele desencarna, existe uma mensagem que eu, em algumas vezes, já trouxe aqui, que é uma mensagem que me chama muita atenção. Num dos livros das mensagens mediúnicas do Grupo Ismael, o Dr. Bezerra fazia parte do Grupo de Ismael. Para começo de história, ele desencarna no dia 11 de abril. No dia 12, ele se manifesta consciente. Olha que coisa! Só um apóstolo do Cristo, só um espírito de luz como ele, que viveu a caridade, porque o espírito de luz e apóstolo vive de caridade. Quando a mãe de Tiago falou para Jesus: puxa Cristo, Jesus, que maravilha o seu reino, eu quero meus 2 filhos, um de um lado, outro do outro, lá no reino dos céus. E Jesus falou: mulher, tu não sabes o que você está pedindo, porque ser meu discípulo num reino que não é meu, significa carregar a cruz, significa sofrer. É isso que a gente quer? Que a gente fala: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade. Será mesmo que a gente quer que seja feita a vontade dele? Que nós estamos num mundo irreal, que se transforma o tempo inteiro, que não é o mundo verdadeiro. Tanto não é que a gente se transforma o tempo inteiro. Ninguém pode dizer: eu não vou ter uma dor, eu não vou desencarnar, eu não vou ter um sofrimento. Quem pode garantir isso? Aliás, quando se é jovem, o sujeito se acha mesmo, né? Tem uma música do Ari Barroso, que eu gosto muito de música, e a música do Ari Barroso é um pouco isso, Caco Velho, não sei se vocês conhecem. Reside no subúrbio do Encantado, num barracão abandonado, João de Tal cabra falado. E dizem que vivia fora da lei, era um rei, e zombava da morte, tinha um sangue forte. No meio de gente grande, o seu poder era tirar o samba, pulava, dava rasteira, topava a briga de qualquer maneira. Mas hoje é um caco velho que não vale nada, tem a cabeça branca, a pele encarquilhada, dá até pena ver o seu estado. E termina ali Barroso: a vida é essa, é um segundo que se esvai depressa, todos nós temos o nosso momento, e depois dele, o esquecimento. Porque o esquecimento é uma flecha mortal para a vaidade. E Jesus dizia: as palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai. As obras que eu faço não são minhas, são do meu Pai. Depois que fizeres tudo o que devereis fazer, devereis dizer: somos servos inúteis, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Caramba, isso é uma flecha para a vaidade. Porque até o bem que a gente faz, a gente acha que está assim, né? Fazendo, está ali sendo vista pelo Cristo. Mesmo olhar que ele tem para a gente que está fazendo bem, ele tem para quem está fazendo mal. Porque o amor, ele é imutável, ele não oscila pelas respostas nossas. O amor, ele é único. Então as mesmas bênçãos que caem para todos. Aliás, a palavra graça quer dizer gratuito. A graça abunda gratuitamente. Nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Se nós estamos em Deus e nos movemos em Deus, e o reino dos céus não está lá nem acolá, está tudo aqui, o céu está aqui. Nós não sentimos essas vibrações. Por isso, quando a gente pede a proteção, até pouco tempo a gente ia até o altar e pedia proteção para a gente, mas a doutrina vem dizer que nós temos que seguir o exemplo deles para sentir a proteção em nós. É diferente.
Aqueles que chegaram lá são exemplos para que a gente mude a nossa vida e chegue lá também, porque senão é muito cômodo. Eu vou dar minha oferenda, eu vou fazer minha promessa. Não que isso não funcione, é claro, porque a mente já está trabalhando a energia daquele pedido. Mas o que o Evangelho nos pede, e que a doutrina corrobora, é: conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Então, todo objetivo de uma religião, ela é a nossa transformação interior. Porque se ela, hoje a gente vem por um motivo de doença, tudo bem, ela é curada, mas não garante que não venha uma outra e que a gente vá se encarnar, porque é fato. Faz parte do ciclo da vida orgânica, a morte, que é uma transformação, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas como nós somos ligados às coisas da matéria, a gente vive, assim, visceralmente, como se fala, as coisas da nossa personalidade e as coisas da matéria. A ponto de fazermos um grande parabéns quando há um nascimento, desejando muitos anos de vida, muitos e muitos anos, muita e muita saúde, muita e muita felicidade, muito e muito dinheiro, muito e muito amor, nada de errado no mundo caquético, que é irreal. E quando o sujeito desencarna, a gente, e até pouco tempo, pagava carpinteiras para chorar, usava preto, usava roxo, não era assim? Aquela coisa pesada. Que pena, desencarnou cedo, que pena. Então são linguagens, são situações da vida nossa, no social, que detonam toda a nossa fundamentação espírita e que a gente tem que mudar o modelo. Mudar o modelo só vai fazer bem para nós mesmos. Nós convivemos com isso, com a revelação, com o estudo, com as provas, com o atendimento, com as energias espirituais. Por que não carregamos o Tupiara junto conosco nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas viagens? Essa certeza que temos aqui dentro. Por que não carregamos em nós? Esse é o objetivo da religião. É o chamamento da religião. Só ela vai nos sustentar diante das intempéries da vida, que são inevitáveis e fogem do nosso controle. Total. Cristo não. Eu tenho o poder de dar e retomar minha vida. Eu sei o que vai acontecer em Jerusalém daqui a 3 dias. Eu sei para que eu vim. A pessoa, o espírito adiantado, tem o plano de vida dele. Não é que nós não tenhamos, nós temos sim. Ou fizemos no plano espiritual, como fala a revelação, e esquecemos aqui, ou quando a gente é totalmente inconsciente, os prepostos do Senhor, os anjos guardiães, fazem para nós. Toda a nossa trajetória, ela é um plano de vida para a nossa melhora interior. O maior objetivo da vida é a nossa evolução. Você querendo ou não, você pode até não querer, vai demorar a entender, mas todo o objetivo da vida é a proposta da nossa evolução. Às vezes coincidências, coisas que acontecem conosco, um sincronismo nas nossas vidas, a gente fica, caramba, como é que isso aconteceu? Está tudo num grande planejamento, da qual nós não temos consciência. E a gente vai tendo, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, entendendo espiritualmente. Qual foi o céu do Dr. Bezerra de Menezes? Nessa mensagem do Grupo Ismael, no dia 12 de abril de 1900, o corpo foi enterrado no dia 12 de abril de 1900. Às 19 horas começou a reunião no Grupo Ismael. E o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, que era o médium do Grupo Ismael, o médium da federação,
que havia trabalhado com Bezerra, que havia trabalhado com Bittencourt Sampaio, um grande nome, né? Presidente da Biblioteca Nacional, um grande nome no espiritismo evangélico. Ele diz: estou vendo, vocês precisam, sonambúlico, porque ele era totalmente inconsciente, Frederico Pereira da Silva Júnior. Vocês não sabem o que eu estou vendo, fala ele para a equipe às 19 horas, na reunião fechada. Bezerra vem chegando acompanhado de Santo Agostinho. Sim, porque ele era um apóstolo, ele sabia que o guia dele era Santo Agostinho. Vem acompanhado de Santo Agostinho, com a mensageira da Virgem Celina, num campo aberto de flores, de luz, todos aplaudindo, como quem diz, venceu, foi um guerreiro, conseguiu, conquistou. E ele vai se aproximando do Frederico e diz: eu vou dar uma comunicação já, mas vocês agora vão fazer a pauta da reunião, que é o estudo do Evangelho. Quando acabar a pauta, aí eu falo. Claro que eles ficaram em cócegas, já queriam saber as fofocas do além, né? Porque os recadinhos, as situações, né? E ele, como espírito adiantado, não, a vida, a imortalidade é uma realidade. Vocês não sabem disso? Qualquer hora onde vocês vai estar aqui. Então vamos lá, ao trabalho. A pauta não é estudo do capítulo tal? Vamos fazer o estudo do capítulo tal, depois eu dou a minha comunicação. Tudo com calma, não tem pressa, tudo com tranquilidade, porque a imortalidade existe. Vocês não estão cansados de saber? Olha a diferença. Olha a diferença. O que fundamenta a nossa vida vai fundamentar a nossa atuação diante da dor, diante da desencarnação, da nossa própria desencarnação. Mesmo dia que seu corpo é enterrado, ele é lúcido, ele sabe o que está acontecendo. Se a gente pega as mensagens, e o Chico teve uma década de 70, onde o Dr. Bezerra orientava as mensagens, cujos filhos, das mães ali presentes em Uberaba, haviam desencarnado de forma trágica, crianças e filhos, geralmente eram adolescentes. Se vocês pegarem todas as publicações, que são mais ou menos 113 livros de mensagens mediúnicas, comprovadas, porque as pessoas estavam presentes e depois ajudaram na confecção do livro de diversas editoras sobre essas mensagens. Nós vamos nos deparar com N situações de despertamento no plano espiritual, nessa outra dimensão. De quem era ou quem não era espírita. Há casos ali em que tem um livro chamado Vera Cruz, que é a história de uma senhora chamada Nilza, o nome chama Vera Cruz mesmo do livro, e ela fez uma série de mensagens para a irmã, que foi editado, as mensagens foram editadas. Ela era católica, frequentava um lar de Francisco. Primeira mensagem dela: fui recebida no lar de Francisco. O que alimentava a vida dela? O que lhe trazia evolução, sensibilidade, emoção? Francisco de Assis. Então ela não só se identificava com o Francisco, mas também ajudava uma congregação franciscana. Quando ela desperta no plano espiritual, ela desperta no lar de bênçãos, está escrito lá, lar de bênçãos Francisco de Assis. Porque a lei, ela não violenta, gente. Esse que é o grande problema para o preguiçoso. Porque o preguiçoso, né, vai ser assim, aí pronto, você não tem que fazer esforço algum, você aceita. No nosso caso, a lei, ela não nos violenta, ela deixa a nossa capacidade de dirigir. E a nossa capacidade, ela tem que ser autônoma, né? A nossa capacidade é de escolha. Vem o chamamento e a gente escolhe o espírito. Fundamenta a nossa vida no espírito. Vamos despertar como o Dr. Bezerra. No mesmo dia em que o corpo estava sendo enterrado,
ele lúcido ali atravessando uma grande estrada, sendo visto pelos médiuns e ainda dando uma mensagem, que no final dessa citação do Frederico, ele dá uma mensagem inclusive para a família. E diz assim, que é o que mais me marca, geralmente eu sempre trago isso, o que me marca, porque a gente que é pai e mãe, a gente tem aquela preocupação de deixar alguma coisa para o filho, né? Deixar um bem material, e ele diz, avisa a minha esposa, a minha companheira, que eu estou bem e alegre, e aos meus filhos, que a maior herança é a do Evangelho. Que eles saibam que a maior herança é a do Evangelho. Não há nenhum lírio do campo, né? Aí ele coloca aquela passagem, né? Não há nenhum pássaro sem alimento, não há nenhum lírio do campo sem tecer o seu próprio flor. Que a natureza são segredos de Jesus, diz ele na mensagem. Todo mundo tem o que precisa passar para a sua própria aprendizado e evolução. Então foi um marco. A mensagem discorre, mas o que mais impressiona é a lucidez do espírito no momento em que ele perde o seu corpo físico, a sua personalidade, tudo que vem com a sua trajetória, porque no nosso mundo isso é muito marcado. É o nosso nome, é a nossa função, são os controles que temos porque temos uma tal função, ou porque somos assim, ou porque temos cargos e somos provedores, ou somos responsáveis por isso, por aquilo. Aquilo dá um peso, gera um peso que a gente pensa assim, o dia que eu me for, todo mundo vai sentir minha falta, né? Porque eu sou tão importante. Então, são situações como essa que são aprendizados para nós. Estamos aqui lembrando o nosso médico de esporte, que faz parte dessa equipe, que é o farol desta casa no trabalho da caridade. O que estamos fazendo com a revelação que nos foi dada? Ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar inserida na nossa vida, mesmo que seja com muita dificuldade. Nós não podemos mais nos revoltar diante do inesperado, que atrapalha a nossa vida. Tem um outro olhar esse atrapalhar, diante de tudo que a gente vem conhecendo e que foge do nosso controle. Às vezes a gente teima, que é aquilo, e a vida vai dar uma escorregada, diz que, né? Puxa, por que não é o momento para eu estar ali? Já tentei um, já tentei duas, já tentei três, é só um não. Situações às vezes de trabalho, situações em que está tudo para você chegar lá, aí acontece uma coisinha mínima que te derruba, a gente se revolta e a gente acha que foi injustiçado, que o problema é tudo menos você. Naquele momento você não enxerga, e há momentos que a gente não vai enxergar mesmo, porque não temos a consciência do que fizemos, e ainda bem que a gente não tem, porque o pouco que a gente tem já nos perturba. Imagina se a gente tivesse toda a nossa trajetória em relação às pessoas que estão com a gente e que não estão com a gente por acaso. Então a lei é muito sábia, ela é perfeita, e ela nos dá conta-gotas que precisamos experimentar para crescer. Reparem que no próprio livro Nosso Lar, a Dona Laura vai preparar a sua reencarnação temerosa, porque ela vai ali resgatar com um grupo um débito que ela havia contraído 300 anos antes de ser Dona Laura. Então é tudo uma lógica, a gente pensa que toma lá da cá, fez isso numa, daqui a pouco volta. Não, tem todo um processo lógico, perfeito, porque o maior objetivo da vida é a evolução. A lei dá um tempo, espera, você adquire virtudes, aí te propõe. Na verdade não é ela que propõe, somos nós mesmos que aceitamos. Aonde está a lei de Deus? Está na vossa consciência. Então somos nós que procuramos. E ela diz, eu temo, eu não sei se eu vou dar conta dessa situação. E os amigos espirituais dizem o que para ela? Laura, você foi viúva como Laura, educou 4 filhos como costureira, trabalhou aqui no Nosso Lar 40 anos com crianças. E diz o texto que ela, por ter trabalhado com crianças,
tinha uma gratificação em dobro, você vai conseguir. Olha quantas virtudes você alcançou. Então, estamos colhendo virtudes agora, trabalhando no Tupiara como médiuns, como organizadores, como orientadores, como palestrantes, como contribuidores. Sim. Agora, o chamamento que essa casa nos traz, ela tem que trazer a nossa modificação interior. Nós temos que carregar essa casa, e quando eu falo casa, eu falo essa espiritualidade dentro do nosso mundo mental. Não podemos abrir uma caixinha e trabalhar o mundo mental e espiritual somente aqui dentro. É muito fácil. É muito fácil a gente ser do bem, cercado de irmãos, não é? Que trabalham na mesma causa, com esse templo e esse altar maravilhoso. Só a gente olhar, a gente já se segura, né? Um pouco nas nossas dificuldades. Mas o mais importante é levar para fora esse ambiente que a gente tem aqui. Da mesma forma, quem veio se tratar não pode ser somente um tratamento físico. É tentar absorver as energias que a casa tem. São energias construídas por um trabalho de caridade. Todo manancial vibratório, fruto de 75 anos de trabalho de caridade. Então, só respirar aqui dentro e a gente se proporcionar, acalmar os nossos corações e absorver a ambiência do ambiente, já vai trazer transformações no nosso mundo psíquico e mental. Já foi o tempo em que a gente caminhava até o altar e jogava para o santo a responsabilidade de estarmos bem. Claro que ele nos ajuda, mas se nós não nos ajudarmos, nós não vamos receber as ajudas deles. É igual uma casa com a janela fechada. O sol está batendo na janela. Mas eu só consigo fazer com que o sol entre na casa se eu abrir a janela. Abrir a janela é a condição do sol entrar. Então, as bênçãos de Deus, desses amigos espirituais, de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ela é gratuita e está para todos, basta a gente pedir. Mas a condição de receber vai depender de nós. Por isso Jesus disse que a gente devia entrar num quarto secreto para fazer as nossas orações. Esse quarto secreto significa a gente estar no nosso cantinho, só nós. Um momento íntimo, só nós, descoberto, nu, vamos dizer assim, dos baús, né? das vestimentas, das funções, dos cargos, das situações. Isso é a condição para que a gente possa receber a ambiência da casa, as vibrações das cirurgias aqui feitas, os passes, as energias e a proteção de nosso grande amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Desejo a vocês a paz de Jesus, as boas vibrações dos nossos amigos espirituais, que a gente possa empreender essa caminhada que é uma guerra dentro de nós, entre o que a gente quer e o que a gente realmente faz. Mas nós estamos junto com Paulo de Tarso, que dizia: porque sempre faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. E no final da sua vida ele já dizia: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Muita paz.